Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vou fazer um vídeo que na verdade deveria ter sido o primeiro do canal, mas eu acabei chegando, viajando, e aí os primeiros vídeos que eu publiquei foram os vídeos das viagens. Mas hoje eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Como que eu me preparei para passar na imigração e quais foram os documentos que eu trouxe. Gente, eu acho assim que vai depender muito de quem vai entrevistar vocês. Mas se vocês estiverem bem preparados, não tenho por que ter medo ou ficar angustiado, e eu só sei disso hoje porque eu passei por isso, beleza? Primeiro ponto, realmente eles perguntam várias coisas lá na hora da imigração, mas dá pra entender, tá? De certa forma. Então, por onde eu comecei? Primeiro ponto foi com relação à estadia, tá? Aonde eu ficaria. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe a reserva, né, do hostel que eu fiz. Esse hostel você não precisa pagar antes, então você faz a reserva pelo site e você paga na hora que você chega, beleza? Eu fiz uma reserva de uma semana nesse hostel e deu o valor de, em média, de 20 libras por dia, tá? Então, primeiro ponto, tenham o comprovante de onde vocês vão ficar. Segundo ponto, eu fiz uma planilha com tudo que eu ia fazer. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu cheguei numa segunda-feira, então descansar, acordar, café da manhã, e aí depois os passeios que eu ia fazer. Então eu fiz uma lista, eu fiz um calendário com todos os dias, com todas as horas e com todas as atrações que eu ia visitar. O total do hostel para uma semana deu 162 libras. Aí depois eu fiz uma outra reserva pelo Booking. Também tem uma opção para você fazer a reserva sem pagar, só para pagar na hora e sem taxa de cancelamento. E aí eu trouxe também. Outro ponto importante, imprimam as reservas dos passeios que vocês vão fazer. Então, por exemplo, eu tinha feito aqui a reserva pro Sky Garden, tá? Esse foi um passeio gratuito que eu fiz a reserva. Outro ponto, eu também imprimi vários itens com as informações dos lugares que eu ia visitar, beleza? Também tenham impresso as passagens de ida e de volta. Aí aqui eu tenho os extratos bancários, tá? Eu imprimi tanto o extrato bancário das contas do Brasil que eu tenho, quanto o extrato bancário da Wise, tá? O que eu trouxe de dinheiro? Eu trouxe 200 libras em espécie e trouxe mais uma quantia em libras na Wise. Em média, tá? Eu trouxe uma quantia que daria 60 libras por dia, que daria tranquilamente para alimentação, os passeios, etc. Outra coisa que eu fiz para poder facilitar a minha vida, eu comprei o London Pass, tá? O London Pass, ele te dá direito a diversos passeios em Londres. Tá tudo incluso, a única coisa que você paga à parte, os audioguias, tradutor, coisa assim do tipo, isso daí é cobrado à parte, mas o ingresso para as atrações já é incluso. Outro ponto, não é necessário fazer, mas eu fiz um seguro saúde, tá? Muita gente acha que é desnecessário, mas eu, por exemplo, precisei usar. Eu passei mal aqui, fui ao médico. Se eu não tivesse o seguro, eu teria que realizar o pagamento por fora. Então é extremamente importante. Então, de documentação que eu trouxe foi isso, tá? Eu trouxe os comprovantes da hospedagem que eu ia ficar. Trouxe minha rota, tá? Todos os pontos turísticos que eu ia visitar e etc. Trouxe os extratos bancários do Brasil. Trouxe o extrato bancário da Wise, impresso em inglês. Mais as 200 libras em espécie. E o passaporte, que é lógico que você precisa para poder viajar.
tá? Eu não precisava, tá? Mas eu também trouxe o meu comprovante de vacinação, caso eles pedissem, e também trouxe o comprovante da compra do dinheiro em libras. Quando você compra o dinheiro, eles te dão um papel, é como se fosse uma nota de compra. Então eu também trouxe para caso eles quisessem que eu comprovasse a origem do dinheiro. Eu vim de Guarulhos para cá, eu sou de São Paulo. Eu vim para o aeroporto de Heathrow, tá? Ele fica a oeste de Londres, mas eu não fui direto para Londres, tá? Eu vim para Coventry, que é uma cidade menor, fica 2 horas de Londres, que é onde eu moro, né? Que eu fico até agosto, quando eu vou embora. E aí, depois de 2 dias que eu estava aqui, eu fui para Londres. E aí, sobre Londres, eu vou contar num próximo vídeo. Chegando no aeroporto de Heathrow, confesso que eu fiquei muito nervoso. Foi difícil até de me expressar, de falar. E isso é um outro ponto. Se você acha que você entende inglês, a princípio vai ser meio complicado, porque a pronúncia deles é muito forte, muito carregada. E aí, quando eu cheguei na imigração, eram algumas cabines que tinham, infelizmente a gente não pode gravar lá dentro, e tinha uma área que eles chamam de delay, que é onde você fica esperando ali pelo supervisor para poder explicar alguma coisa que não ficou muito claro. E quando eu vi que tinha algumas pessoas ali, meu nervoso foi maior ainda, porque eu falei, meu, eu não vou passar, ou pode ser que eu não entenda muito bem o que o agente de segurança vai falar e eu vou me enrolar e enfim. Quando eu cheguei no guichê para poder passar pela imigração, era um rapaz jovem, vestido de militar, eu acredito que era do exército. E assim, foi muito complicado, porque ele falava, eu não entendia o que ele falava, e tinha um acrílico entre a gente que dificultava mais ainda entender o que ele estava falando. Eu praticamente tinha que entrar pela abertura que tinha no guichê para poder entender o que ele estava falando. Como ele viu que eu estava muito nervoso, ele falou mais devagar e fez as perguntas, né? Onde que eu ia ficar, por que eu estava indo à Inglaterra. E isso ajuda muito a ter essa pasta organizada, porque conforme ele ia me perguntando, eu não precisava ficar falando, eu ia entregando os papéis para ele. Quando chegou no papel comprovante a reserva do London Pass, ele meio que deu uma risada e me deu boas-vindas ao Reino Unido. Eu acredito que a experiência vai variar muito de acordo com a pessoa que você vai passar no guichê. Eu tive sorte de passar com um cara mais novo e tal, eu acho que é mais tranquilo, não é tão metódico, e consegui acessar o Reino Unido. Foi bem melhor do que eu imaginava. Eu acho que eu fiquei muito nervoso porque eu pesquisei muitos vídeos e eu via muita gente falando que era um bicho de 7 cabeças passar pela imigração e tal. Então, mesmo que você não pense nisso, você fica remoendo aquilo inconscientemente e quando você chega, você fica nervoso e não é legal isso daí. Então, o que eu falo da minha experiência pela imigração? Primeiro, se organize muito bem. Segundo, organize muito bem os papéis para poder ficar fácil na hora que você chegar, você poder apresentar para o oficial de imigração. Tente manter a calma. Se você não entender, fala que não entendeu e ele vai perguntar de novo. Se caso você não falar nada de inglês, eles têm tradutor, então você pode pedir por um tradutor para ele te ajudar. Mas eu acho que o tradutor é pior porque vai ficar mais fácil dele te perguntar mais coisas. Então, o que você conseguir responder, responda. Você tendo tudo certinho e falando a verdade, não tem problema. O problema é se, por exemplo, ele te perguntar uma coisa, você responder, e depois ele te perguntar a mesma coisa e você responder de uma forma diferente. Então, planeje a sua viagem, independente do que você for vir fazer aqui. Planeje todos os roteiros que tem, os pontos turísticos, a atração e etc. E vai dar tudo certo, beleza? Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição dos hotéis e do London Pass, que inclusive depois eu acabei cancelando e eles me estornaram. Em até 90 dias eles devolvem o dinheiro, se você pedir, né, o cancelamento. Eles tornaram direto no meu cartão de crédito, porque eu comprei pelo cartão de crédito. Mas foi super tranquilo. E aproveitem, acessem a playlist, porque já tem algumas viagens que eu fiz por aqui.
Em Londres, infelizmente, eu não gravei muita coisa, mas eu vou retornar lá e em breve vai ter aqui no canal os pontos turísticos, o que fazer, onde comer e etc. E galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem o curtir de vocês aqui no vídeo. Comentem se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou responder todos vocês. E se inscrevam no canal para as próximas dicas e para dicas de viagem, beleza? Valeu, falou!